eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Um inimigo que precisa ser resistido. Satanás age nesse mundo induzindo as pessoas a cometerem pecados com o uso de uma intensa opressão e tentação maligna. A palavra de Deus é clara em afirmar, através de Tiago, que nós devemos nos sujeitar a Deus. Resistir ao diabo e assim ele sempre fugirá de nós. Mas como seria esta resistência? Nesta lição, estudaremos a Epístola de Tiago quanto à sua autoria, local, data em que foi escrita, destinatário e seus principais ensinamentos. Finalizaremos o nosso estudo refletindo sobre a atualidade desses ensinamentos para a nossa vida piedosa cristã, de forma a resistir ao diabo sempre. A autoria da Epístola de Tiago. Os estudiosos mais conservadores da Bíblia Sagrada apontam Tiago, meio-irmão de Jesus, como o autor da Epístola, devido aos seguintes fatos. Em primeiro lugar, pelo menos em 2 ocasiões, Tiago ele é apontado como meio-irmão de Jesus e, portanto, viveu ali muito próximo de Jesus. Conjuntamente com os apóstolos Pedro e João, Tiago liderava a igreja em Jerusalém. A profundidade doutrinária da carta indica ter sido, ou a escrita desta carta ter sido realizada por um proeminente líder da igreja em Jerusalém, sendo então o mais indicado, neste caso, o mestre Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus. Tiago, capítulo 3, versículo 1, diz: Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Portanto, se trata aqui de um mestre e se coloca aqui Tiago como um mestre e como autor desta carta. Local e data da escrita da Epístola de Tiago. Acredita-se que a carta de Tiago foi escrita na cidade de Jerusalém entre os anos 45 e a 49 depois de Cristo. Destinatários da carta de Tiago. A carta teve como destinatários as 12 tribos que andavam dispersas, sendo estes os judeus que viviam em vários países fora da Terra Santa. Esses judeus eram mais numerosos do que a população que vivia em Israel. E assim podemos considerar que a carta foi destinada a todo o povo de Deus espalhada pelo mundo, assumindo então uma característica também de uma mensagem universal ou católica, ou seja, a todos os cristãos do mundo, ou seja, a todos aqueles que têm contato com esta carta. Tiago, capítulo 1, versículo 1 diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, aqui no primeiro momento, nós temos este prefácio, esta saudação, endereçada às 12 tribos de Israel. Num sentido mais amplo, esta mensagem chega então de forma universal a toda a igreja e a todos que tiverem contato com a leitura, a meditação desta carta. Vamos passar agora a estudar sobre os principais ensinamentos da Epístola de Tiago.
a carta traz em seu bojo orientações sobre a verdadeira prática do cristianismo, através de concretas atitudes de amor, de comunhão, de rejeição ao pecado. Pelo menos, aqui nós vamos mencionar 12 pontos na carta, onde são fundamentais estes ensinamentos para o fortalecimento de um povo que, na época, sofria de perseguições, e para o povo de hoje. Passemos então agora a comentar estes 12 pontos base da carta, quais sejam. Primeiro, o meio-irmão de Jesus, Tiago, vai falar sobre provações e tentações. Então, leamos Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao 4, e em seguida vamos pegar o versículo 12 e 15. O versículo 2 ao 4 diz, no capítulo 1 da carta de Tiago: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Do versículo de número 12 ao 15, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Portanto, aqui nós temos um ensinamento de que a provação, ou seja, as aflições que nós passamos pela vida, as tentações, produzem em nós perseverança. Mas, ao mesmo tempo, ele indica que nós não somos tentados por Deus, porque Deus não tenta a ninguém. E, na realidade, o que nos traz a tentação é a nossa cobiça. E, por isso, nós temos que controlar, nós temos que, no caso, não ser atraído e nem seduzido pela própria cobiça. O segundo ponto em que ele vai falar é sobre a questão da prática da palavra de Deus. Nossa vida espiritual, ela deve estar solidificada na grande base indestrutível que é Jesus Cristo. Então nós devemos aprender sobre os seus ensinamentos e efetivamente praticá-los para sermos felizes. Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 25, diz assim a palavra do Senhor: Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual ela é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita,
na lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Portanto, aqui, Tiago nos conclama a praticar a palavra de Deus. Terceiro ponto. Tiago vai nos ensinar o que é a verdadeira religião. A verdadeira religião não é a estabelecida pela realização de rituais, cerimônias eclesiásticas e obediência a disciplinas religiosas. A verdadeira religião, segundo Tiago, perpassa pela total rejeição ao pecado e pelo amor ao próximo, destacado pelas atitudes de servir, de assistir a outrem, de tal modo que essas ações é que testificam a nossa fé. A verdadeira religião se reflete na própria diaconia de Jesus, ou seja, que apesar de ser o Senhor, veio a este mundo para servir e não ser servido. Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim a palavra do Senhor: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Quarto ponto dos ensinos de Tiago fala sobre acepção de pessoas. Fazer distinção de pessoas é pecado, pois no reino de Deus todos somos iguais e o Senhor não faz acepção de pessoas. Não podemos ser levados a julgar ninguém, dando tratamento, acolhimento diferenciado a uma pessoa em detrimento de outra, devido à posição social, influência política ou qualquer outra ordem de qualificação. Tiago, capítulo 2, versículos 1 ao 9, diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos em trajos de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe dissestes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu assenta-te, ou fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós, outros, menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. No capítulo 4, versículos 11 e 12, também da carta de Tiago, ele volta a falar sobre a questão de fazer acepção de pessoas, principalmente quando se julga, quando se fala mal. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Como quinto ponto de ensinamento desta carta, Tiago vai falar sobre fé e obras. Para Tiago, o conceito de fé é pragmático. A
a fé em ação é consequência de uma nova vida. Ou seja, a nossa fé só é efetiva se for acompanhada de resultados práticos, por meio das obras realizadas, mas considerando sempre que a salvação é pela fé em Cristo Jesus e não por obras. Ele fala no capítulo 2, versículos 14 ao 18, o seguinte: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Como sexto ponto da epístola de Tiago, ele vai fazendo um ensinamento, realizar um ensinamento sobre a língua. Ou seja, dizer que a língua é indomável, mas ela deve estar sempre de forma vigilante, controlável, para não expelir veneno, de forma a, por exemplo, caluniar uma pessoa, a blasfemar. Portanto, o controle da língua é indispensável. Ou seja, o uso da língua para o bem, para o que é construtivo, é importante no reino de Deus. Pois Jesus ensinou que haveríamos de prestar contas de nosso comportamento na terra, levando-se em conta até mesmo as palavras frívolas que viéssemos a proferi-las no decorrer de nossas vidas. Tiago capítulo 3, versículos 1 ao 12, diz o seguinte: meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecer, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, cuidado em refrear a nossa língua. O sétimo ensinamento de Tiago, ele vai falar sobre 2 tipos de sabedoria. Quando temos sabedoria, então pensamos e agimos bem.
Quando temos sabedoria, então pensamos e agimos bem em qualquer situação, tanto do ponto de vista espiritual como secular. E Deus é a nossa principal e maior fonte de toda sabedoria. A sabedoria maligna gera orgulho, sentimento faccioso, inveja amargurada, enquanto a sabedoria divina gera salvação na dimensão espiritual e na terrena, com amor, com bondade humana, com bem-estar, com paz e com felicidade. Na carta de Tiago, capítulo 3, versículos 13 ao 18, diz o seguinte: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tem de vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Como oitavo ponto, nos ensinamentos de Tiago, em sua carta, ele fala sobre a submissão a Deus. Quando nos esvaziamos dos nossos conceitos, pensamentos e nos enchemos dos valores de Deus, exalados na Bíblia, então nos enchemos com o Espírito Santo. Quando nos humilhamos diante de Deus, entregamos o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito para o serviço em prol do reino de Deus, em perfeita harmonia e obediência à vontade do Senhor, então somos bênçãos e também somos abençoados. Tiago, capítulo 4, versículos 7 ao 10, diz assim a palavra do Senhor: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Submeter a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Agora, como nono ensinamento desta carta, Tiago vai falar sobre os planos humanos versus os planos de Deus. O homem pode planejar qualquer coisa. O homem pode planejar qualquer coisa. Porém, a efetivação do plano só ocorre com a permissão de Deus. Em tudo que fizermos, temos que consultar o Senhor, para então andarmos segundo a sua vontade e sermos abençoados pelo nosso Criador. Tiago, capítulo 4, versículos 13 ao 17, diz assim: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã? Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está
pecando. O 10º ponto do ensinamento de Tiago fala sobre a questão da reprovação a ganhos desonestos. Deus ama a prosperidade de seus servos. E por isso nós devemos trabalhar com afinco para o usufruto dos bens que Deus nos concede. Devemos rejeitar ganhos desonestos ou qualquer situação de acúmulo de riquezas à custa da exploração e engano das pessoas, ou se a pessoa é patrão, dos empregados, ou se você está a viver explorando e enganando outrem para acumular riquezas. Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 6 diz: Atentai-vos agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistente. Portanto, aqui Deus condena as riquezas mal adquiridas e também mal empregadas. Como 11º ponto, Tiago vai falar sobre paciência. Do ponto de vista bíblico, a paciência consiste na capacidade de resistência e persistência diante dos obstáculos, sendo uma qualidade do fruto do Espírito e é cultivada por ele em nossa alma, visando então nosso fortalecimento e desenvolvimento espiritual. Tiago, capítulo 5, versículos 7 ao 12, diz assim a palavra do Senhor: Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo o sofrimento da paciência dos profetas, aos quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim do Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Portanto, e acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Esta epístola de Tiago, ela é muito atual, porque ela mostra a superficialidade espiritual das pessoas. Ela mostra a confusão da salvação pela fé ou pelas obras. Ela mostra que a fé tem que ser posta em prática. Concluindo então a nossa aula de hoje, as mensagens da Epístola de Tiago são atualíssimas. E em termos gerais, em sua essência, de forma resumida, aborda pelo menos 12 pontos fundamentais que acabamos de mostrar, para a compreensão de que não devemos viver em superficialidade espiritual, ou seja, religiosidade, e que devemos fundamentalmente
demonstrar a nossa fé através de nossas práticas e obras. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.